A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que alegria de saber que vamos em tal lugar, vamos falar de Jesus e as pessoas que ouvem nos acolhem, nos recebem muito bem, ouvem a palavra de Deus, colocam a palavra no coração. Daqui a pouco, um obreiro que nós deixamos ali tomando conta, nesse caso, Timóteo, volta trazendo boas notícias. Olha, os irmãos estão fervorosos na fé, tudo está indo bem, a igreja está alegre, a igreja está contente, Deus está no controle da igreja e os irmãos estão com saudades, os irmãos querem te ver. Tem certos irmãos que o pastor não vem hoje, ai, graças a Deus, vai ter outro no lugar dele hoje. Por quê? O pastor é tão chato assim? O pastor é tão ruim assim? Existem casos, casos e casos e outros casos, mas você está debaixo de uma mão espiritual, está debaixo do teu pastor ali, ele abençoando. Agora, qual o problema? Se ele faz coisa errada, você chama a atenção dele. Se ele não admite as coisas erradas e quer ser do jeito dele, você ora a Deus e fala, pastor, sinto muito, mas estou saindo, né? Porque o obreiro tem que ser valorizado, as pessoas têm que ser valorizadas. O que que você faz? Ah, eu faço isso, então você vai fazer isso. Mas de repente não dá certo, porque o talento dela é outro. Então vamos colocar ele em outro lugar e vamos até, olha, o teu talento é isso que você vai fazer. Então, vamos apoiar aquela pessoa, vamos dar incentivo para aquela pessoa, porque em primeiro lugar a unção vem de Deus. Depois vem a unção com óleo, etc, tal, por quê? Para a vista dos homens. Ah, agora a tua unção é vista pelos homens, porque você falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Deus me deu, é uma coisa. Deus confirmar e você receber a unção daquilo para que Deus te chamou é totalmente outra, porque as pessoas querem ver. Eles precisam de um documento, eles precisam de uma prova. Esse é o mal das pessoas, não tem a visão de Deus. Por isso que Deus fala: estou te chamando para isso, e assim, tal dia, tal hora, você será ungido para isso.
Capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Mais uma vez, a santidade. O que é a santidade? É você se apartar de tudo que contamina. Nesse caso, Paulo está falando sobre a prostituição, a lascívia. A lascívia é um desejo incontrolado de sexo. Isso não se deve fazer o cristão. Ele fala, os gentios, as outras pessoas que não conhecem a Deus, praticam atos abusivos, atos insensatos, atos profanos, atos depravados, um monte de coisa. Vocês cristãos agora não. Vocês andarão em santidade, praticando a santificação. O que é isso? Você se aparta de tudo que contamina, tudo que vai contra a palavra de Deus, tudo que vai contra o mandamento de Deus. Você agora é santo, você é separado. Então você vive em santificação. Eu não me misturo com as coisas do mundo. E ele fala do amor fraternal. Olha, tudo que vocês estão praticando em relação ao amor de uns para com os outros, eu não preciso explicar, porque vejo, estou sabendo que vocês estão praticando. Mas eu peço uma coisa: cuidado com o que o tentador vai dizer. Cuidado com mentiras que vocês possam ouvir. Não deem ouvidos às mentiras. Vocês agora têm a verdade no coração. Mantenham esta verdade. Firmem-se, continuem praticando os bons atos, continuem praticando a fé que vocês têm e para a qual vocês foram instruídos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A alegria, quando nasce uma criança, olha, nasceu meu filho, nasceu minha filha, que alegria, agora eu sou pai, agora eu sou mãe. Pela natureza, os filhos enterram os pais. E quando acontece o contrário, que um pai enterra um filho?
é triste, é doloroso. Aí eu queria meu filho do meu lado, mas tem que pensar o seguinte: é uma alegria. Ah, não, Deus chamou meu filho está salvo, meu filho fará eterna morada com Deus. Amém. Mas e quando morre sem salvação? Que Deus vai lá colocar todos os pingos nos is e vai faltar pingo para ir, ou vai faltar ir para pingo. E agora, como é que fica? Não, não pode, não é assim. Por isso que Paulo constantemente fala: devemos receber Jesus como nosso Salvador, devemos praticar as coisas de Deus, porque tudo isso aqui é passageiro. O nosso eterno lar é lá junto com Deus. Então, não sejais ignorantes quanto aos que dormem, porque o próprio Jesus chamará: olha, está na hora de acordar, vem até aqui se encontrar comigo. E Paulo fala: haverá um encontro entre as nuvens, ou seja, entre a terra e o céu. No meio do caminho, nós vamos encontrar Jesus. Vocês estão indo agora para a glória, e agora estou voltando para acertar as contas com aqueles que eu deixei tudo escrito, eu deixei tudo ensinado e foram rebeldes, são rebeldes contra as minhas palavras, contra as minhas instruções. Aí é triste. Eu tenho que pensar nisso. Morreu? Não é morreu, dorme. Vai chegar uma hora que Deus vai chamar. É a mesma coisa. Seu pai, sua mãe está dormindo, você está fazendo o almoço. Terminou o almoço, você vai lá no quarto, pai, mãe, acorda que o almoço já está pronto, já preparei o café. Ou ao contrário, meu filho vai sair para trabalhar e eu vou fazer um café para ele. Chegou no horário, filho, acorda, venha tomar um café para você sair para trabalhar. É assim. E quando a pessoa está num país e vai morar no outro e porventura não pode voltar e fica por lá mesmo, tá vivo, tá em outro lugar, tá ligando para mim, tá mandando carta, mas quer o que? A presença física? Se não tiver presença física, não serve? É a mesma coisa. Sim, é claro, é gostoso você poder sentar, poder conversar, poder abraçar, sentir a presença física da pessoa. Mas nesse caso, não, agora é o seguinte: ele está num outro nível e eu vou me esforçar para chegar no nível que ele está. Assim devemos pensar. Não devemos ser ignorantes, como Paulo disse, em relação aos que dormem. Capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A vinda do Senhor é certa. Nós somos adventistas. E o que é o advento? A volta de Cristo. É esse advento que nós estamos esperando. Por isso, todas as igrejas, elas são adventistas. Não assim em denominação, mas porque nós esperamos um advento que é a volta de Cristo. E essa volta é certa. Jesus veio calmo, manso, ele veio que ensinar. O que eu estou ensinando, pratiquem, porque um dia eu vou voltar e vou cobrar tudo que eu ensinei. E quem estiver de acordo com os meus ensinos, estará comigo. Quem não estiver de acordo com os meus ensinos, não estará comigo, estará longe de mim. Por isso que
o inimigo, o tentador, um monte de coisa, aí o acusador, ele faz o quê? Ele distorce as coisas. Ele faz exatamente o que Deus faz, só que é o contrário. Deus fala, não mata, ele fala, mata. Deus fala, você pode procurar pesquisar em outros livros o que eu estou dizendo. Ele fala, não pesquise em outros livros, não leia outros livros, porque eu te mato. Quer dizer, ele fala, eu te mato se você me desobedecer. Só que na hora, ele não pode matar tal pessoa, ele não pode acessar tal pessoa. Então ele fala para essa pessoa ignorante, que não tem visão de Deus, você vai lá e mata. Ah, você não é Deus? Por que você não vai lá e não mata? Por que, que eu tenho que ir lá matar para eu ir preso? Para eu ser destruído? Não, não é assim. Não, porque Deus lá, o Deus dos hebreus falou isso e falou aquilo, falou, mas ele também refalou, ele disse outras coisas, ele mudou algumas coisas. Então, não tem mais, como Jesus disse, ouviste que foi dito dente por dente, olho por olho, mas eu vos digo, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ele mudou as palavras, não é mais essa atitude, agora sou eu. Vocês têm que colocar as coisas para eu resolver. Vocês não vão resolver pelas próprias mãos. E é isso que as pessoas não entendem. Portanto, Jesus agora, ele vai voltar e vai cobrar todo o ensino que ele deixou aqui para que seguíssemos à risca. Se estiver 1 milímetro fora, vai ter cobrança. Se tiver 2 milímetros, a cobrança vai ser maior. Quanto mais fora você estiver da presença de Deus, dos ensinos de Deus, maior será a cobrança. Isso se não tiver salvação. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo dá algumas instruções aos Tessalonicenses. Continuem praticando tudo o que vocês estão fazendo. Consolem as pessoas. Olha, sejam longânimos, pacientes com algumas pessoas. Continuem na instrução, continuem na oração. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vocês cuidem do corpo, da alma e do espírito, porque assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o inimigo também tem a trindade dele, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. E o homem também tem corpo, alma e espírito. O corpo, ele volta ao pó de onde ele veio. O espírito retorna a Deus, que é a ligação do nosso corpo, da nossa alma com Deus. E esta alma prestará contas de tudo que ela fez, se ela seguiu o espírito ou se ela seguiu o corpo, porque o corpo tem as suas necessidades, tem os seus desejos, mas que alguns desejos e necessidades não estão de acordo com as vontades de Deus.
Então, se a alma segue o corpo, ela está errada, ela prestará contas das atitudes, mas se ela segue o Espírito, que é a nossa ligação com Deus, esta estará salva. E Paulo está dizendo várias vezes isto: cuide da alma, porque ela é mais importante. O corpo é passageiro, mas a alma é eterna. E o Espírito, se ele não estiver na mesma ligação com Deus, é o caso de Saul. Deus tirou o espírito dele, ele não tinha mais ligação com Deus. Por isso Davi fala: não me retires o teu Santo Espírito, porque eu sei o quanto é ruim ficar longe do Senhor. Eu sei o quanto é ruim perder a presença do Senhor. O inimigo dança sobre a nossa cabeça e a nossa perdição, com certeza, é certa.